Então, retomando, né, porque ficou sem o som, desculpe os irmãos que estão na internet, né, eu soube que estão acompanhando também. As perguntas serão respondidas no microfone, né, atendendo às solicitações no final, relacionadas ao tema. Então, meus irmãos, como eu havia falado, nós temos que ser fiéis à codificação e à verdade. O que tiver fora disso, dentro da casa espírita, pode ser tudo, menos doutrina espírita. Então, seja o seu falar sim, sim ou não, não. A questão da suscetibilidade, ela é muito importante. Lidar com os milindres. Nós vamos ver nessa segunda parte como nós lidamos com os milindres, quais são as atitudes que nós devemos ter perante uma cisão, como evitar, né, que um trabalho seja destruído por infiltração espiritual. Isso tudo não é o Éder que está falando, não. Eu não falo por mim, quem fala é Edivaldo, quem fala é Kardec, quem fala é Herculano Pires, né? Porque nós somos somente o quê? Aqueles que estão divulgando. É muito importante atentarmos para a responsabilidade de quem sobe à tribuna também. A responsabilidade ao falar e não colocar o meu personalismo, a minha opinião pessoal sobre um fato que a doutrina tem uma visão totalmente diferente. Então eu não posso chegar aqui na frente em nome da doutrina e dar informações de cunho pessoal, porque como eu sou um espírito imperfeito, doente, eu ainda tenho dificuldade de aceitar que eu reencarnei e venho reencarnando do reino mineral, animal, hominal, chegando até o angelical. Há pessoas que são contra isso, respeitamos, mas enquanto divulgador da doutrina, não posso chegar aqui na frente e falar que nós não passamos por esses reinos, já que no próprio livro dos Espíritos, os Espíritos da codificação nos dizem do átomo arcanjo que começou por ser átomo. Logo, a gente vem evoluindo pelos reinos. Mas a minha opinião pessoal não pode contar nessa hora, é a doutrina. E isso serve para a nossa gestão na casa espírita, né? Vamos lá. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Olha que coisa interessante. Então, quem é que pode censurar aquele que tem autoridade moral? Aquele que tem autoridade moral. E como é que a gente adquire essa autoridade moral? Está lá no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos. Allan Kardec que nos fala que todas as mensagens que não são assinadas antes das instruções dos Espíritos são informações e opiniões do próprio Allan Kardec. Ok? Então ele diz isso, ó, está na razão direta da autoridade moral. Então, se eu não dou exemplo, como é que eu posso criticar? Como é que eu posso censurar aquela pessoa que está buscando o aprendizado, a espiritização, a humanização e a qualificação? Eu não faço nada disso, mas aí eu quero apedrejar. Tem muito engenheiro de obra pronta no movimento espírita. E na casa espírita também. Não move uma palha para auxiliar. E quando há uma movimentação, são os primeiros a levantar a mão para criticar as obras realizadas. Tem muito engenheiro de obra pronta no movimento espírita. Tem muito espírita de palco, que gosta de aparecer. Eu estou num palco, né? Gosta de aparecer? Será? Então a gente tem que ter cuidado ao julgar também. O que é espírita de palco? É aquele que não faz nada dentro da casa espírita, mas está envolvido em tudo fora do movimento espírita. Parece até que é missionário. Vai num canto, vai no outro, mas você não vê a pessoa na casa espírita dela. Ah, você é daqui? Eu não sabia não. Nunca te vi. Mas roda, é conhecido, é isso e aquilo, mas não faz nada na casa espírita. Também não adianta. Porque senão dá uma de cigarra. Canta, canta, canta e as formigas trabalhando. A gente tem que fazer o quê? As duas coisas. Arregaçar as mangas. Olha o trabalho e a solidariedade.
triângulo de Allan Kardec. Trabalho, solidariedade. O trabalho está sendo feito. E a solidariedade com os irmãos que estão na própria casa espírita, que precisam daquele irmão que tem um conhecimento extraordinário, que tem um manancial que pode ser distribuído na própria casa, mas ele prefere deixar aqueles irmãos passando fome do alimento espiritual para aparecer, para se colocar. Quantas imitações são feitas? Tem gente que imita orador famoso, os trejeitos, a voz, gosta de imitar. Os antigos era uma escola de oratória que era daquela forma. Então oradores como Raul Teixeira, o nosso querido Geraldo Guimarães, que Deus o tenha, que já desencarnou, Divaldo Franco, era uma escola de oratória em que, se vocês compararem, tem o mesmo tipo de oratória. Era uma escola, eram cursos que se tinham, era um estilo daquela época. Mas hoje, ficar imitando, complicado também, porque soa como falso, soa como a pessoa está falando da boca para fora, ela não está sentindo aquilo que ela está falando. Então vamos ter cuidado também, não tentar se colocar no lugar desses verdadeiros desbravadores, desses Paulos de Tarso, da atualidade, né? O nosso querido irmão Raul, que indo fazer um trabalho no bem, ficou com AVC, teve um AVC dentro de um avião. Olha a responsabilidade que recai no ombro desses irmãos, e a gente às vezes quer imitar, que parece que a gente é missionário, e não é dessa forma. Nem eles se colocam como missionários, e a gente muitas vezes, por falta de estudo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, queremos ser aquilo que não temos condição moral para ser, que não temos autoridade moral para sê-lo. Então muitas pessoas querem criticar o outro e não têm a moral e o bom senso para criticar, porque não bota a mão na massa. Quer falar sobre ESG e nem frequenta os estudos sistematizados da própria casa espírita. Quer fazer palestra sem ler a codificação, sem saber o livro dos espíritos, sem saber os conhecimentos da revista espírita. Só sabe o evangelho muito mal, mas quer o que? Aparecer. E aí começa a falar um monte de impropérios, besteiras, coisas que o movimento espírita já foi derrubado por muito tempo, porque foge da base, foge da codificação. É um problema muito sério. A gente tem que se vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ter autocrítica. Nós não temos autocrítica muitas vezes. Se o nosso irmão Aristarco, né? Eu não sei o que é mais difícil, Damocles ou Aristarco, né? O senhor é do mesmo nível ali, né? Era Aristarco, né? Muito bem. Então, né, a gente vê os irmãos que estão ali no cabo da enxada do trabalho dentro da doutrina da casa espírita, e outros que não aparecem, mas aparecem em festividades para aparecer, para subir ao palco, mas não puxa uma vassoura, uma cadeira, não participa de um estudo na própria casa. A casa é órfã dele. Ele valoriza os de fora e não trabalha dentro. Então, até para o dirigente dar a conversa fraterna, a chamada, muitas vezes, ele tem que ter moral para fazer isso. Ele tem que dar exemplo para que a equipe que está sob o comando dele, realmente, ele me chamou a atenção, ele tem razão, porque eu vejo ele chegar todo dia cedo, eu vejo ele lavar os banheiros, eu vejo ele ajudar na cozinha, eu vejo ele isso, eu vejo ele aquilo. Tem casas espíritas que o presidente senta, fica sentadinho, lá embaixo, todo mundo varrendo, lavando, fica lá, e na hora da comemoração, sobe para falar, mas não bota a mão no cabo de vassoura. Eu tenho artrose, dor na coluna, tudo bem, ajuda de outra forma, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque na hora que você for chamar a atenção, o outro não vai valorizar. Há um caso de José Petitinga, que o nosso querido Divaldo Franco nos conta, e Manuel Filomeno de Miranda também, em que o irmão estava na União Espírita Baiana, fazendo uma palestra, e entra uma pessoa mediunizada, visivelmente perturbada no salão, gritando, adentra, e começa a xingar ele, fala: olha, você não presta,
Você está aí, mas você é um hipócrita, porque você faz isso, isso, isso e isso. E vocês imaginem o constrangimento. Vocês imaginem o constrangimento desse irmão naquela situação. E como ele era um espírita verdadeiro, como ele era um espírita cristão, qual foi a postura do nosso irmão José Petitinga? Ele simplesmente desceu da onde ele estava, chegou até o irmão que estava em processo mediúnico, psicofônico, e disse: você tem toda a razão, meu irmão, no que você está falando para mim. Mas eu não vou deixar de ser espírita, eu não vou deixar de trabalhar, porque você está apontando os meus erros. É por isso que eu estou aqui, para burilar os meus erros. Não será isso que me fará recuar na minha evolução. Mas ele falou isso eivado de tanto amor, projetando tanta luz para aquele irmão em desequilíbrio, que possivelmente era um dos que perseguiam, que a entidade, na mesma hora, derrubou-se. Ela se derrubou e disse: me perdoe, meu velho humilde. Me perdoe, velho da humildade. A humildade em pessoa. E saiu de dentro do corpo daquele irmão. Então vocês notem, né? É manter a tranquilidade. Vou abrir um parênteses aqui. Uma vez eu estava fazendo uma palestra e entrou um morcego para ouvir a palestra. E o morcego não deixava ninguém prestar atenção, né? Porque as mulheres, né? Aquela gritaria toda, né? Com barata já é uma dificuldade. Imagina com o morcego, né? Voando. E ele vinha, passava por mim, eu me esquivando. Eu falei: vamos orar pelo nosso irmão morcego. Ele não aguentou 3 minutos, saiu pela janela e foi embora. De outro fato, estava falando também, entrou uma irmã mediunizada, me xingando de tudo quanto era nome. Na mesma hora, olha que situação. Processo obsessivo terrível, ela entrou gritando dentro do salão. Salão com quase 200 pessoas. Qual é a postura? Eu novo também, ainda tinha cabelo, aquela história toda vocês já sabem, né? Aí eu fui e falei: gente, vamos orar, não vamos, né? Pelo nosso irmão, em silêncio, todos parados, em silêncio, começamos a orar. A entidade que estava com ela não encontrou ambiência, porque eu não retruquei, e saiu, e a pessoa saiu de dentro da casa correndo e foi levada. Uma semana depois, ela estava em processo de fascinação, ela cometeu suicídio. A irmã que recebeu essa entidade cometeu suicídio. Tem quase 20 anos essa história. Então vocês notem que eles vêm para desestruturar. É uma pena, né, que a irmã se deixou levar. Agora vocês imaginem o papel do dirigente, lidando com doentes como ele. Pessoas que não aceitam serem chamadas a atenção, mas para isso você tem que ter autoridade moral. O próprio Kardec diz. Então, a exemplificação vale mais do que 1000 palavras. Vamos exemplificar mais e falar menos. A disciplina de um centro espírita é principalmente moral e espiritual. Então eu acrescento aqui, ó, o que o Herculano Pires fala no centro espírita. A disciplina de um centro espírita é principalmente moral e espiritual, baseada no bom senso. Acrescento também. Mobilidade urbana. Então, há casas espíritas que a pessoa chega atrasada, o portão está fechado. Mas 15 minutinhos, 20, a pessoa não consegue entrar. Ela pegou engarrafamento, mas você tem que prever como. Outro dia fecharam a Niterói Manilha e ninguém imaginava que ia acontecer aquilo. Pessoas chegaram 11 horas da manhã nos seus trabalhos. Alguém previu isso? E se a pessoa tivesse indo para a casa espírita, ela ia chegar e ficar do lado de fora? Excluindo-se reuniões de cunho de amparo espiritual, que você tem todo um processo de disciplina. As outras reuniões, a pessoa tem que ter o bom senso também, nessa hora. Há imprevistos que acontecem na vida de cada um. Então a disciplina tem que ser o quê? Fraterna. Disciplina fraterna. Não uma imposição militar também. Porque a imposição militar dentro da casa espírita, ela afasta os trabalhadores. Não confundir disciplina com militarismo na casa espírita. Disciplina fraterna, baseada no bom senso. Ok? As atividades de qualquer centro espírita
necessita obedecer certas disciplinas e os trabalhadores e estudantes necessitam estar inseridos nesse contexto para o bom funcionamento da instituição. Está lá no livro A Convivência na Casa Espírita. Quais são as certas disciplinas? Regimento interno, estatuto. Essas são as disciplinas. Para cada reunião, dentro do regimento interno, você cria uma série de disciplinas, ou seja, de metodologias para que o trabalho aconteça de forma padronizada, em qualquer tipo de situação. Às vezes o dirigente não pode estar presente, mas o tarefeiro que o irá substituir, de posse do conhecimento desse regimento, ele vai conduzir a reunião com a mesma qualidade que o dirigente principal conduziria. Então isso é muito importante também. Quem não tem regimento interno nas suas casas, vamos passar a providenciar, para não ficar ao gosto de cada um que dirigir a reunião naquele dia. Então há o momento da prece, há o momento dos avisos na reunião pública, há o momento da leitura da página inicial, há o momento em que o expositor vai versar sobre o tema evangélico, há o momento da oração, a prece de encerramento e o encaminhamento para o passo. Tudo tem que estar anotadinho, bonitinho, para que a pauta não se inverta, né? Porque a espiritualidade, ela tem todo um cronograma que ela segue. Se a gente começa, né, a criar empecilhos, embaraços a esse cronograma, nós prejudicamos o trabalho. A mesma coisa no culto do Evangelho no lar. Essa semana o meu culto é segunda, semana que vem eu mudo para terça, que tem um jogo do Flamengo na segunda. Na outra semana eu mudo para sexta-feira. Opa, como é que pode isso? E os espíritos têm mais o que fazer, né? Que são encarregados de estarem no nosso lar, naquele horário, naquela hora, e muitas vezes levando doentes em tratamento para participar, e depois eles são retirados do nosso lar. Vão ali para visitar e participar do estudo. Chega lá, o Éder está vendo futebol. Chega lá, eu estou vendo um filme de terror. Pior ainda. Chega lá, eu estou com os meus amigos, né, numa pizzaria, esqueci do culto. Mas eles não esqueceram, eles estão lá. Então essa disciplina nós temos que ter. Como nós somos espíritos imperfeitos, é uma das dificuldades que nós temos que vencer na própria casa espírita. Aí entra a questão do calcanhar de Aquiles. Todos nós, calcanhar de Aquiles. Todo mundo sabe a história de Aquiles, né? Isso aí vem de uma lenda grega. Aquiles era filho do rei Peleu com a deusa Tétis. E ela, né, muito preocupada com seu filho, banhou nas águas do rio da imortalidade, para que ele ficasse invulnerável, igual o Wolverine, né, daqueles desenhos animados. Ele nunca ia ser destruído. Só que o marido dela, procurando o filho, não encontrou, chegou perto do rio e viu a mãe com a criança de cabeça para baixo, molhando no rio, achou que ela estava matando o filho, e arrancou, isso é uma das versões, né? Arrancou de suas mãos aquela criança, e ela não teve tempo de lavar os pés. Então os calcanhares de Aquiles ficaram o quê? Vulneráveis. Vamos trazer isso aqui para o nosso dia a dia? Todos nós temos um calo, que se alguém pisar a gente grita, não é isso? Todos nós temos a nossa lágrima secreta, todos nós temos as nossas suscetibilidades, aquele pontozinho nevrálgico dentro de nós. Então, eu tenho problema com disciplina. De repente, eu coordeno um trabalho na reunião pública e eu cheguei atrasado, porque eu sou indisciplinado com os meus horários, né? E aí eu sou chamado a atenção. Olha o dirigente, olha a espada de Damocles na cabeça dele. Ele me chama: o Éder, você chegou atrasado. A espiritualidade já estava aqui. Você, olha, não faça mais isso, mas eu sou indisciplinado. Aí eu já começo a ficar o quê? Milindrado. Ah, ele está falando isso porque existe um esquema montado dentro da casa espírita para me tirar da reunião, da coordenação da reunião pública, porque eu estou ameaçando o poder desse dirigente, porque no futuro eu posso ficar no lugar dele, ele sabe que eu tenho potencial, ele está me afastando de tudo. Aí a pessoa
já começa a criar o que? As neuras na cabeça dela. Ele é um disciplinado. Ele foi chamar a atenção pelo dirigente. Mas aí ele, olha a espada de Damocles, né? É legal porque o Paulo Jorge, ele fica ali, se eu erro com a pronúncia, ele levanta a sobrancelha assim. Damocles, né, Paulo? Então vocês notem, né, a dificuldade que é devido às nossas maledicências, às nossas inferioridades morais, o nosso calcanhar de Aquiles. Então vamos prestar atenção, vamos anotar no caderninho, não precisa mostrar a ninguém não, qual é o ponto que se alguém pisar, se alguém tocar vai me magoar. Anota no caderninho, cola no armário, no espelho de casa, ou na geladeira, ou então para ninguém, senão se você botar em casa tem inimigo desencarnado dentro do lar, né? Encarnado também, né? Aí ele vai lá olhar, é aqui, né? Vou só mexer aqui, ó. Não, esconde, então bota no armário, no livro, aí você lê aquilo todo dia, trabalha aquilo. Uma agenda cristã diária em relação a essa dificuldade moral que nós temos. Eu sou indisciplinado, então faça igual minha mãe, não é correr não. Adiantem o relógio de vocês. O relógio da minha mãe é adiantado 15 minutos. Eu chego lá, toda vez que eu vou visitar minha mãe, eu estranho. Mãe, mas esse relógio está adiantado. Não tem problema, eu gosto de chegar cedo em todos os lugares. Minha mãe é cearense, né? Então, do norte. Então, rígida. Ela gosta de chegar cedo. Então, vamos adiantar o relógio. Vamos adiantar. Eu saí cedo? Ah, não, vou chegar no centro 5 horas, a reunião é só às 7. Mas você trabalha no Rio. Seu centro é 2 municípios depois, em São Gonçalo. O que você vai fazer? Chega às 6 horas no centro, saiu cedo, conseguiu uma brecha, um médico. Chega lá, fica lá sentado, estudando, lendo. Não deixa a hora passar na rua, fazendo hora, porque depois você não vai conseguir chegar no horário que você tem que estar lá. Às vezes você precisa chegar antes para se ambientar, receber os fluidos benéficos daquele local, né, do que chegar na correria, suado, cansado. Então vamos nos disciplinar, trabalhar isso dentro de nós. Aqui é a capa de outro livro importante, A Convivência na Casa Espírita, tá? E o nosso irmão Gerry Almeida, ele diz assim: nas casas espíritas encontramos companheiros que se movem ao sabor das críticas. São engenheiros de obra pronta, eu já falei com vocês. Depois que a obra está pronta, é fácil identificar os seus erros. Desafiador é participar do processo de construção. É mole. Olha aí, ó. Ô Márcio, não gostei da cozinha não. O azulejo tinha que ser de outra cor. Você fez o que para ajudar na obra? Olha, o exaustor. Poxa. Que mole que você deu, Márcio. O exaustor tinha que ser da marca tal. Cadê o ar-condicionado dentro da cozinha? Covardia com os tarefeiros da cozinha. Mal sabe que se você bota um ar-condicionado dentro da cozinha, você mata todo mundo de pneumonia, choque térmico, né? Então notem, são coisas que a gente tem que melhorar. Vem a crítica, trata com a água santa, tá? Água santa. Já ouviram falar sobre água santa? Uma vez Chico Xavier, né, na sua face humana, né, naquela reclamação toda, aí o Emmanuel tinha que vir. O mentor espiritual igual ao Emmanuel não é para qualquer um não, tá? Prefiro minha mãe com as correadas, porque o Emmanuel vinha descascando no Chico Xavier, mas descascava mesmo. E ele disse: olha, Chico, quando você estiver acabrunhado, aí sofrendo, críticas, você estiver a ponto de explodir, de rebater, utiliza o remédio da água santa. Aí o Chico foi na farmácia perguntar: por favor, bom dia, eu queria saber se aqui vende água santa. Não, senhor, mas não tem não, rodou as farmácias todas, Pedro Leopoldo, não achou a tal da água santa. E aí ele voltou para o Emmanuel e falou: mano, não existe esse remédio. Existe sim. Enche um copo de água lá do filtro, e quando você sentir raiva de alguém, a ponto de explodir, encha a boca de água. Eu contei essa história lá no centro. Uma das irmãs, muito querida, ela foi fazer esse teste, né? E tinha um companheiro na nossa casa que ela tinha uma dificuldade muito grande de convivência com ele. Então, ela começou a fazer o uso da água santa, e ela se engasgou na primeira vez. Ela botou água na boca, ela quase morreu afogada com a água santa, né? Mas agora ela já consegue encher a boca e não se engasgar com a água.
Ah, tá, foi a mãe do Chico que falou para ele, tá vendo? Coisa boa, né? Obrigado. Então foi a mãe do Chico que falou para ele. Então vocês notem que a água santa é um remédio maravilhoso para todas as situações, briga de marido e mulher, briga de pai com filho, filho com irmão, mulher com marido e assim por diante. Enche a boca de água e saia, porque a gente tem aquele atavismo de rebater, não é isso? Bateu, levou, pisou no meu calo, eu piso também, depois você lembra que é espírita, e aí? E para pedir desculpa depois, a dificuldade que é? Nossa Senhora, eu tenho a dificuldade, pessoa, você agride, fala com a pessoa, depois você, poxa vida, mas Éder, você levou, antes eu não pedia desculpa, pedia, meu orgulho não deixava. Depois eu comecei a pedir, uma semana depois 3 dias, foi diminuindo. Hoje, está aqui uma pessoa que não me deixa mentir, né? Meia hora depois, né? Já diminuiu, já é uma coisa bem interessante. Meia hora depois. É um salto, se você não pedir e pedir, né? Já é um salto. Então a gente tem que reconhecer as nossas dificuldades, né? E utilizar sempre o quê? O bom senso. Vamos lá. O nosso querido Allan Kardec, no livro dos Médiuns, capítulo O Método, ele classifica os espíritas em 5 categorias. Allan Kardec, anotem aí, livro dos Médiuns, capítulo que fala sobre o método. Século XIX, meus irmãos, vocês vão ver que não tem nada a ver com os nossos dias, tá bom? Então ele classifica os nossos irmãos em espíritas sem o saber, espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, espíritas cristãos ou verdadeiros espíritas, espíritas exaltados. Então nós vamos ver agora cada uma dessas categorias, vamos ver se a gente se encaixa em alguma delas, né? Então vamos lá. Quem são os espíritas? Vamos começar aqui, ó. Espíritas sem o saber, tem o sentimento inato dos princípios da doutrina espírita. É aquela pessoa que pega uma obra espírita para ler e não vê nada demais, porque aquilo já está dentro dela. Ela teve um contato com aquilo, ou no plano espiritual, ou numa encarnação passada. Aqueles conceitos de mortalidade da alma, de vida após a morte, de reencarnação, não são surpresa nenhuma. Qual é o problema desses irmãos? Eles não abrem mão das suas viciações para se melhorarem, para modificarem dentro de si os seus defeitos, as suas mazelas morais. Não. Eles acham muito bonitinho, o Aristarco, né? Me emprestou fonte viva, eu levei para casa, são mensagens muito bonitas, muito profundas, né? Mas que eu li, gostei, né? É um livrinho de autoajuda, tem muita gente que diz autoajuda. Legal, aí o Aristarco começou com uma coisa leve, ele já me dá uma tijolada, me empresta o Livro dos Espíritos, que é o primeiro tratado jornalístico, a primeira entrevista com o plano espiritual. Antes de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, Allan Kardec fez isso. Ele entrevistou os espíritas, o papel jornalístico de Allan Kardec, tá? Eu leio muitas perguntas, o livro é muito grosso, mas eu consegui ler. Legal, gostei. Mas isso, dentro da minha vida, não faz nenhuma diferença, porque eu continuo da mesma forma. Essas pessoas não têm condição nenhuma de divulgar a doutrina espírita. Por quê? Elas não acreditam naquilo que elas estão lendo. Elas reconhecem até a importância dessa filosofia, dessa doutrina moral, mas não serve para elas. Ela diz assim: não, eu não me considero espírita, tá? Então, tem gente, olha, eu ficava chateado, mais novo, tinha cabelo, então eu ficava muito chateado com essas situações, que a pessoa dizia assim: olha, quando nós morremos, nós vamos passar no umbral. Nós vamos, porque nós ainda não somos espíritos. Eu ficava assim, meu Deus, eu estou aqui no centro há quase 10 anos, participando do ESG, a pessoa é coordenadora de ESG e diz que vai para o umbral. Pelo amor de Deus, eu não quero passar pelo umbral. Eu quero ir para nosso lar, eu quero ir para qualquer outro lugar. No umbral eu não quero, porque não tem cabimento isso.
Quer dizer, os outros não estudam, não praticam, não fazem a sua melhora íntima, vão para um umbral. Eu fiz isso tudo e vou para um umbral. Pelo amor de Deus, é conceito equivocado, no mínimo sofisma. Né? Então a gente tem que observar essa questão também. Daquelas pessoas que você dá livro, presenteia, tenta levar na casa espírita, a pessoa nunca tem tempo, mas pede para você botar o nome dela lá. A nossa casa abriu um formulário online, uns anos atrás, para receber, né, nomes para a caixinha de prece. Eu achei que estava fazendo uma coisa legal. Aí no primeiro dia, um irmão mandou 50 nomes. Aí eu falei, meu Deus, você conhece também, né, Paulo Jorge? Eu, meu Deus, lá de São Paulo, eu falei, meu Deus do céu, que é isso? Aí eu achei legal, né? Nossa, que legal. Gente, o volume de nomes, eu tinha que imprimir aquilo tudo e botando na caixinha, foi tão grande, as pessoas só mandando, que eu tive que fazer o quê? Tirar do ar esse formulário. Porque as pessoas, aí o que eu fazia? Eu respondia agradecendo e dizia assim, olha, lá na tua cidade tem um centro espírita que fica na rua tal, né? Porque eu acionava a federativa do estado e encaminhava o irmão, e toda semana o nome, ou seja, a pessoa não quer ter trabalho, a pessoa não quer ir na casa espírita, ela quer o nomezinho lá, olha, eu admiro muito vocês, mas não serve para mim não, mas bota meu nome lá, bota o meu nomezinho lá, também não dá, né, gente? Então tem muita gente nessa categoria, ou diz que senta, é o esquentador de banco. Agora não tem mais bancos, são cadeiras, né? Antigamente as casas eram feitas aqueles bancos de madeira, largos. Então esquentava banco. E hoje esquenta cadeira ou é passe. Ele fica na cadeira esquentando, ele gosta da palestra que ele ouve, ele acha legal, ele sai daqui entusiasmado. Quando ele atravessa a rua, aquilo tudo entrou no ouvido e saiu no outro. Ele toma o passe, ele tem que beber água magnetizada, né? Mas aquilo tudo é só um ritual para ele, agradável, bonito, isso quando não dorme, sentado na palestra pública, né? Aí você pergunta, estava em desdobramento. Vamos lá. Qual é o próximo aqui? Espíritas experimentadores creem apenas nas manifestações. O espiritismo é uma ciência de observação. Então são irmãos que valorizam demais a questão mediúnica dentro da casa espírita. O estudo é relegado a segundo plano quando tem. No máximo o evangelho e olhe lá. Então são pessoas que valorizam demais. E outra coisa, geralmente são enganados por mistificadores. Porque se você não tem estudo, você abre brecha para que entidades, né, se aproveitem dessas brechas e tragam informações absurdas. Então a gente vê irmãos que o mentor espiritual da casa manda em tudo, até na obra que vai ser realizada. Olha, a gente vai levantar um muro que estão pulando dentro da casa espírita, vão assaltar, a gente vai botar dente de tubarão, nós vamos botar cerca elétrica. Aí pergunta ao mentor espiritual se pode. Gente, desencarnado, o mentor espiritual, ele cuida do plano espiritual. A parte física da casa espírita é responsabilidade dos encarnados, da diretoria da casa. A espiritualidade pode nos intuir, pode nos inspirar para que obras, para que atividades novas sejam desenvolvidas, mas definir dinheiro para isso, o que vai ser feito, tem casas espíritas que a reunião de diretoria, o mentor vem, ele define, ele dá a pauta da reunião, ele faz tudo. Se ele não permitir, não se faz nada. Aonde está escrito isso? Quer dizer, é uma categoria de espíritas, experimentadores, só valorizam a reunião mediúnica. Ok? Então tem um caso famoso que o Raul Teixeira contou, numa de suas palestras, que o Raul Teixeira, né, ele viaja tudo quanto é lugar, né? Viajava, pregando, aquela coisa toda. E ele contou que ele foi, né, numa das casas espíritas, e que ele soube que na reunião mediúnica daquela casa espírita estavam vindo os apóstolos de Jesus, na reunião mediúnica. Olha que coisa interessante. Então começou a vir, primeiro veio Pedro, se identificou, poxa, o evangelho tem, né, Paulo, o apóstolo, tem uma mensagem dele lá.
né? Então Pedro veio, se identificou, o apóstolo de Jesus, todo mundo ficou emocionado na reunião, chorou, aquela coisa. Daqui a pouco ele veio trazendo os outros companheiros. Aí veio Tiago, Lucas, Mateus. E olha, o presidente da Casa Espírita é um sorriso aquele. Eu estou recebendo toda a cúpula de espíritos de uma evolução extraordinária na reunião mediúnica. E aí ele começou a chamar as pessoas para participarem da reunião. Então tinha plateia. A reunião mediúnica tinha plateia para ver os apóstolos chegando. Aí vinha Pedro, dava aquelas mensagens. Aí o irmão perguntava como era o clima naquela época, e Pedro respondia, porque espírito mistificador e zombeteiro, ele responde qualquer coisa que você perguntar. Ele tem resposta para tudo. Tem vida em outros planetas? Tem. Como é que é a vida em Marte? Como é que é a vida em Júpiter? Ele vai falando de tudo sem o saber, porque não tem comprovação da universalidade dos ensinamentos dos espíritos por outros médiuns. A gente não vê, ele vai dando as informações, de modo que a mesa estava repleta, até que veio, né, Maria, mãe de Jesus. Chega à mesa, se identifica, a nossa irmã, Mãe Santíssima, todos se emocionam, choram, mas aí tem um irmão, né, tem sempre um, né, lá no fundo, que aquilo para ele rompeu a barreira do bom senso. Aí ele levanta a mão e fala assim: não acredito não, isso é mistificação. Quem é a Maria, Mãe Santíssima, nada? Isso o médium se levanta, olha para ele e diz assim: mais respeito com a minha mãe, hein? Então, meus irmãos, vocês notem o nível que essa casa espírita estava, de mistificação, à beira do abismo. E todo mundo achando aquilo muito normal, muito natural. É quando você cria o que? O desnível dentro das bases da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião. Você fica à mercê dessas situações também. Espíritas imperfeitos compreendem a parte filosófica, admiram a moral, mas não aplicam em suas vidas. O mesmo caso dos espíritas sem o saber. Se equivale, né? Muito bonito, muito legal, mas não serve para mim. Ou serve para mim na máscara dentro da casa espírita. No meu dia a dia eu não coloco. Eu sou bom na casa espírita, fora da casa espírita não. Espíritas cristãos é o que nós temos que alcançar. Aí eu vou dar um parênteses aqui. Quando a pessoa diz assim: vocês são cristãos? Somos. Cristão é aquele que segue o Cristo. Vocês são evangélicos? Somos. Evangélico é quem estuda os evangelhos. Protestante, sim. É a linha da religião protestante, fundada por Martinho Lutero. Católico, protestante, espírita. Mas essas categorias gerais, podemos... Eu sou cristão, evangélico e espírita. E aí? Por quê? Eu acredito nas obras da codificação, na doutrina trazida por Allan Kardec, a doutrina dos espíritos, sigo a Cristo e estudo os evangelhos. Aí, é questão de interpretação. Só que nós não estudamos e não sabemos nem conversar. E quando alguém diz assim para vocês: olha, vocês são do demônio, porque vocês são espíritas, nós temos que usar com esses irmãos que ainda vivem na ignorância, né, no preconceito religioso, aquela máxima de Jesus, e virarmos para eles e falar: vocês utilizam a máxima de Jesus? Então, meus irmãos, já que vocês estão dizendo que eu sou do demônio, que eu sou de Satanás, do diabo, das trevas, então usem a máxima de Jesus. Aí a pessoa vai fazer aquela cara de paisagem, né? E vai ver: mas qual é a máxima de Jesus? A máxima de Jesus é: reconhecereis a árvore pelos frutos. Quais são os frutos da doutrina espírita? Caridade, amor ao próximo, benevolência. Quais são os casos de corrupção envolvendo casas espíritas? Quais são os casos de abuso sexual envolvendo casas espíritas? Quais são os casos de desvios de dinheiro, de parcerias fraudulentas com o governo envolvendo casas espíritas? Você não vê. E nós somos do demônio? Então, pela árvore reconhecereis os seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos são bons. A pessoa não vai ter argumentação. Se ela argumentar: meu filho, não é problema meu, você acerta com Jesus. Quem falou isso foi ele. Ok? Isso é uma das respostas que a gente pode utilizar, né?
Espíritas exaltados são menos aptos a convencer quem quer que seja, facilmente enganados por espíritos mistificadores e por pessoas que exploram sua credulidade. Então sofre influência de tudo. A pessoa chega dentro da casa espírita com uma novidade e ele implanta a novidade. A pessoa diz que está recebendo o espírito tal e ele acredita. A pessoa psicografa uma mensagem, assina com uma entidade venerável, não passa por nenhuma análise, não é o comitê de censura não, mas é, lendo essa mensagem, saber se ela tem sofisma. O que é um sofisma? Né? É uma ideia que ela se contradiz, você vai enxertando ali no meio, você fala do amor, você fala do bem, e de repente você fala dos inimigos, você começa a colocar ideias que não são corretas dentro daquela frase. Então tem muito livro sendo psicografado com sofisma. E as pessoas querem comprar. As pessoas querem comprar. As pessoas não querem estudar a codificação, elas querem comprar os lançamentos, as novidades. É aquela música do Legião Urbana, né? Mais do mesmo, né? Compra mais do mesmo. Saber como é que é a vida no plano espiritual, quantos já falaram sobre isso, né? Saber quem foi quem reencarnou como quem, Chico era Kardec, Kardec era Chico. O que isso vai acrescentar na nossa vida? Mas as pessoas têm essa ânsia, então acreditam em tudo que dizem para ela e são facilmente manipuláveis. Então nós temos que ter cuidado com isso. Daí que ser gestor de uma atividade na casa espírita, uma coordenação, uma evangelização, coordenador de mocidade, de grupos de pais, né? Criança não, porque ainda está naquele nível ainda de aprendizagem, mas esses que já nos trazem os programas do dia a dia, é muito complicado se você não tem qualificação, porque senão a gente começa a aceitar tudo que nos dizem. Porque se a obra é escrita por um encarnado, a gente não valoriza não, mas se tiver escrito assim, pelo Espírito, opa, essa aqui eu quero, e a gente vai relegando ao abandono obras extraordinárias de irmãos que ainda se encontram conosco e podem acrescentar muito, que a gente só valoriza essa. Eu gosto de ler romance. Legal, sem crítica. Já leu os romances de Emmanuel? Não. Ué, você não gosta de ler romance? Por que não leu os romances de Emmanuel? Né? Não. Eu gosto de ler daquela pessoa lá, daquela senhora, não sei o quê, e assim vai. E aí, num dos romances tem um furo, a pessoa apareceu com celular em 1950. Caraca, gente. Como é que pode? Apareceu um celular, o cara viajou no tempo, né? Então é viagem de volta para o passado com o celular. A pessoa esqueceu e enxertou um celular ali na obra. Estão notando? Se tivesse com a base sedimentada, não ia nem valorizar, ver aquilo como uma ficção, né? Então vamos lá. O nosso querido Divaldo Franco, ele criou uma outra categoria. Kardec criou essas 5, e Divaldo Franco, no livro Conversa Fraterna, nos traz uma outra categoria. Tchan, tchan. Espíritas de gabinete. Espíritas de gabinete. Estudam a doutrina de forma isolada em seus gabinetes, tirando conclusões muito pessoais, em contradição com a doutrina que estudam, não passam pelo crivo da universalidade dos ensinos dos espíritos. Está aí, espírita de gabinete. A pessoa interpreta da forma que ela acha. Olha o atavismo, né? Que só os padres tinham poder da interpretação, só os pastores tinham poder da interpretação. Então olha o atavismo voltando, a pessoa interpreta da forma que ela quer, e aí o que acontece? Ela dita aquilo como se fosse lei. Não encontra amparo doutrinário em outras obras subsidiárias e na codificação, mas ela interpretou aquilo e ela acredita piamente naquilo que ela está interpretando. Olha o perigo das interpretações pessoais. Olha o perigo. Então vamos ter cuidado, tá? Essa obra, indico também, Conversa Fraterna, o Divaldo Franco, muito boa. Aí vamos lá ver o que é o milindre. Na acepção comum da palavra, lá no dicionário Aurélio, vocês vão ver facilidade de magoar-se, de ofender-se, suscetibilidade. A gente usa muito isso, né? Eu estava conversando com o meu amigo Paulo Jorge, e eu fiquei muito feliz, sabe, Aristarco?
em saber que aqui na região dos lagos, notadamente em Cabo Frio, as casas se formam sem dissidências, ou seja, enche-se demais, terrenos são adquiridos e as casas vão para lá. Quem dera se o movimento espírita fosse assim como um todo. Mas, infelizmente, a realidade que nós temos em outras regiões é de dissidência. Então, um grupo se forma dentro da casa espírita, cria embaraços à administração e aí sai em bloco, achando que é igual casamento, né? Você casa, aí só muda de endereço, os problemas se repetem. E aí a pessoa separa para não, agora eu vou encontrar a minha alma gêmea, aí descobre que é outra alma algemada, né? Aí encontra de novo os mesmos problemas, aí lá na frente quem fundou sofre uma cisão também. Por quê? Porque ela, por não prestar atenção nas bases, não ser fiel às bases doutrinárias, também deixa crescer a erva daninha das influências espirituais dentro da casa. E aí sofre outra cisão. Então nós temos que combater o milindre na raiz dele. Olho no olho, numa conversa fraterna. Chama a pessoa e conversa. Olha, não resolveu. O que eu faço? Reunião de diretoria. Consta em ata o que está acontecendo. Deixe registrado o que está acontecendo na sua casa e que você não concorda com aquilo. Se for dentro da lógica e do bom senso, você já tem uma prova futura para depois, com toda tranquilidade, dizer: eu já havia alertado lá atrás, estava lá registrado em ata na reunião de diretoria. Eu levantei a mão, eu fui contra essa prática que não é doutrinária. Ok? Então é a nossa facilidade, o milindre, todos nós temos em algum grau. Olha o que o nosso irmão Gerry Almeida fala na obra Convivência na Casa Espírita. Os milindres são verdadeiros fantasmas de um centro espírita. Associados às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. Amizades são destruídas pelo milindre. Aí você vê, meu Deus, eu era amigo, entrei na doutrina, estávamos juntos caminhando e fomos separados pelo próprio movimento espírita. Que história é essa? Mas é o que? A pessoa não enxergou, você foi coerente e a pessoa se separou de você. Ela quer continuar na incoerência dela. Como é que é o nome disso? Livre-arbítrio. Não é isso? Meu irmão, não bota o dedo ali não, na tomada, que você vai levar um choque. Ele chega lá com arame e vai colocar na tomada, vai levar o choque. Tinha um desenho animado que o bichinho falava assim: eu te disse, né? Eu te avisei. Aí a pessoa precisa quebrar a cara lá na frente para ela, é verdade. O Éder já tinha me falado sobre isso. É o que? Respeito à evolução de cada um. O que a gente pode fazer? Amarrar? Acorrentar? Não podemos fazer isso, né? Vamos lá. Primeiro estágio do milindre. O milindre é a ponta do iceberg. O que vem depois do milindre? Mágoa, ressentimento, raiva, agressividade e vingança. Vingança. Espírita se vinga? Se vinga. Espírita se vinga. O que a pessoa faz? Como é que é a vingança do espírita? Já viram o livro A Vingança do Judeu, né? Dá para escrever A Vingança do Espírita. Não é isso? A pessoa cria um embaraço, rompe os laços com a casa espírita e ela fraternalmente vai queimando você para todo o movimento espírita. São os coitadinhos, sabe? São os coitados. E aí criam inverdades, dizem que foram expulsos para derrubar o trabalho, para destruir o trabalho, que Kardec chama, e o que o nosso querido José Herculano Pires chama de covardia moral. Covardia moral. Porque como é que você estava lá botando com o teu irmão e você vai falar mal do seu irmão? Você vai destruir o trabalho que acontece na casa espírita, que você lá botava junto com ele. Isso é uma covardia moral. Só mostra a sua inferioridade. A gente tem que aprender isso. Está com raiva? Enche a boca de água. Enche a boca de água. Aí a pessoa não fazia nada na casa espírita, se envolve em tudo quanto é trabalho. Não tinha tempo para nada.
na casa espírita que ela frequentava. Aí agora tem tempo para tudo. Engraçado, o tempo agora surge. Isso é vingança. É para provar para os outros que ela tinha razão e vocês estavam errados. Que a sua casa está passando um processo obsessivo por defender Kardec, por defender o estatuto, por defender o regimento interno. Isso tudo é considerado processo obsessivo. Olha a ignorância, meus irmãos. Qual a nossa postura perante os espíritas vingativos? Oração e silêncio. A gente não precisa ir para a internet, gravar vídeo, depoimento, né, como outras religiões fazem, né, irmãos das mesmas religiões brigando, gravam vídeos, programas, e um brigando com o outro, e acusando o outro disso, e acusando daquilo. Isso é criar uma confusão e uma desmoralização tão grande na doutrina espírita, que quem faz isso é merecedor, no mínimo, de nossas preces. Então, manter a postura. Eu nunca vi Divaldo, nunca vi Chico, nunca vi outros irmãos com obras gigantescas irem à televisão se defender de nada. Eles eram apedrejados, apunhalados, as suas obras eram ridicularizadas, mas eu nunca vi nenhum deles ir para a televisão se defender. As palavras voam com o vento. O exemplo, ele permanece. Se a obra é de Deus, ela permanecerá. Se ela não for de Deus, ela acabará por si própria. Por que as pessoas se melindram? Olha ali, ó, o anjinho e o diabinho do nosso lado, né? É o nosso eu interior. Olha ele ali. Um puxando para um lado, outro puxando para o outro. A gente tem essa dualidade. Nós temos a besta fera dentro de nós. O lado ruim, temos esse monstro dentro de nós. Mas isso é possível? É do ser humano. Somos capazes de matar? Sim. Nós nos controlamos. Nós vivemos em sociedade. Nós vivemos naquela linha tênue. Mexe com o filho meu para ver o que acontece com você. Machuca a minha família se eu não vou no teu pescoço. Tá lá, a gente tem esse lado também. Então, por que as pessoas se melindram? Orgulho ferido, insegurança pessoal, baixa autoestima. Está aí. Vamos parar para olhar isso dentro de nós? Me melindrei. Opa, eu estou com baixa autoestima. Ele feriu o meu orgulho. Eu estou com alguma insegurança pessoal no meu trabalho também. Eu tenho medo de me apresentar ao serviço. E aí quando eu sou chamado a atenção na casa espírita, porque eu também não me apresento, gente, procurar terapia. Se não está conseguindo ajuda, vamos procurar terapia, vamos conversar, atendimento fraterno, vamos ler mais, Joana de Ângeles, essas obras que mexem com a psicologia transpessoal do ser humano. Vamos começar a trabalhar isso dentro de nós, para evitar que o melindre se instale dentro do nosso organismo, porque senão o que pode acontecer? Ó? Lá no Evangelho, o Espírito Protetor falando sobre a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, que o mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. É aquele irmão que você inveja a posição social dele. Fulano tem uma casa bonita, fulano tem um carro do ano, fulano tem piscina aquecida, fulano tem chuveiro com sais minerais, fulano tem um cachorro mais inteligente que a média. Aí eu começo a invejar. Eu vou invejando. Aí eu vou me melindrar, porque eu sempre vou me comparar ao outro. Aí eu deixo a minha vida paradinha e fico prestando atenção na vida do outro. Nunca se vendeu tanta revista de fofoca como se vende nos dias de hoje. Você está no supermercado, eu quero saber a fofoca da novela, e diz que não, comprei porque tem a receita do empadão. Fofoca da novela, dos famosos. Aí se conecta aquele programa que a pessoa fica 24 horas lá sentada, olhando os outros dormirem.
olhando os outros fazerem relações sexuais embaixo do edredom. A pessoa paga para ver isso. Gente, que absurdo. A gente faz isso. Eu sei que não. Eu generalizo, evidente, né? Mas é claro que isso é um absurdo, você fazer um negócio desse, né? É incoerência doutrinária. É incoerência doutrinária. O que eu tenho que saber? Que aquele jogador tal comprou um iate novo. Isso vai acrescentar o que na minha vida? Que eles passaram as férias na ilha de uma revista. O que isso vai acrescentar na minha vida? Nada, mas eu quero saber. E assim você vai ficando revoltado. Porque o outro nasceu com habilidade. Aí você diz que o outro tem sorte, que nasceu, né, com a lua iluminando a mente dele. Gostou, né, Rose? Viu o floreio que eu dei? Então, que o outro é isso, que o outro nasceu no berço de ouro. E os pobres que alcançam, né, que não nasceram em berço pobre e conseguiram alcançar o sucesso profissional. Foi por quê, então? Foi sorte? Deus olhou para ele e falou assim, esse aqui vai longe, hein? Esse aqui não gostei da sua cara, não. Pelo amor de Deus, gente. É porque as pessoas pararam de tomar conta da vida dos outros e passaram a tomar conta da sua própria vida. Aí o milindre vai embora. O milindre vai embora. Porque eu estou vendo o meu lado, as minhas doenças morais, e não me preocupando com argueiro no olho do nosso irmão. Vamos lá. Olha o que Kardec fala em Obras Póstumas, no capítulo sobre o egoísmo e orgulho. Anotem aí. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que seja, a seu ver, constitui ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. É médium, que está na mesa, recebe, se alguém criticar a mensagem que ele recebeu, ele fica doído. Ué, que história é essa? Está me criticando por quê? É como se a vitrola ficasse revoltada porque eu botei um disco que o cantor canta mal. Aí a vitrola fica revoltada comigo. Hoje é aparelho de DVD, né, de CD, né? E parte para cima de mim. Ué, que história é essa? O cara canta mal, eu botei lá, eu não gostei, tirei o disco da vitrola e ainda falei assim, não compro mais esse CD aqui. Aí a vitrola fica com raiva de mim. Gente, o nome já diz, você é médium, é intermediário. A mensagem não é sua, por mais que tenha um princípio anímico em toda a comunicação, não é sua, não tem que se doer. Olha, isso aqui é um lixo, tá? Vou jogar fora. Ok, problema nenhum. A gente aguenta isso? Vamos refletir. Isso aqui são reflexões, tá? Quando a gente estiver melindrado, vamos fazer essas perguntinhas? Por que estou me sentindo assim? O que está atrás disso? Orgulho, desvalorização, influência espiritual? Eu imprimi um desse, grandão, botei lá na cozinha do meu centro. Todo mundo que sai da câmara de paz, qualquer coisa, vai mexer em alguma coisa, está lá colado. Nunca mais a gente teve problema, porque a pessoa tem que ir lá, ó, já viu as perguntinhas? Já respondeu mentalmente? Por que você está assim? Aí a pessoa corre e fica lá parada, olhando aquilo lá. Aí não reclama. Entendeu? Porque a culpa é do outro. A nossa bengala psicológica é o outro. Eu não sou feliz por causa do outro. O país está assim por causa daquele partido. A minha mulher é chata porque ela é chata. Entendeu? O meu filho é assim por causa da minha esposa, porque ela não soube criar, ela dava tudo que ele queria. E você sempre foi ausente. Está vendo como é que a gente joga sempre no outro a responsabilidade? Do nosso fracasso, do nosso sucesso, o meu fracasso é o outro que ocasionou. Olha a bengala psicológica. Vamos lá. Não devemos ter na casa espírita uma preocupação exagerada com os milindres e os melindrosos, para não nos tornarmos reféns deles. Olha, eu não vou falar com... Aí vem o Paulo para mim e fala assim, Éder, fala ali com o Aristarco, tá? Porque ele está roncando dentro da câmara de passe. Ele, em vez de dar passe, ele fica roncando lá na corrente. Tem casa espírita que são 5, né? Dão as mãos, é uma metodologia de trabalho que veio de São Paulo. E aí a pessoa, a gente trabalhava na casa que assim, a pessoa ia dar passe, a pessoa ia caindo assim. Você via, a pessoa estava dormindo na corrente. Aí você fala com ele, aí a espada de Damocles,
em cima da minha cabeça. Quem tem que levar a bordoada sou eu. Vou já o Aristarco. Tá tudo bem com você, meu irmão? Tudo na paz? Tá tomando muito Rivotril, hein? Dá uma maneirada, tá? Você tá dormindo na câmara de paz. Não é assim, né? A pessoa tem que chegar e conversar com o outro, chamar, olha, você está dormindo, você está roncando, vamos ser irmãos. Olha a solidariedade, olha a tolerância com o irmão. Às vezes ele não sabe que ele está dormindo, ele entra em estágio alfa e ele acha que ele está em desdobramento, em trabalho efetivo com os mentores da casa, e está no maior ronco, porque comeu feijoada antes de vir, aquela situação de vez em quando, né? A escada, né? Ah, é, senão vou pro Faustão, né? Então vamos lá. Nós somos insubstituíveis? Somos insubstituíveis? Nem Kardec foi. Ele mesmo disse, os espíritos disseram para ele, São Luís o esclareceu sobre isso, tá? Nós somos insubstituíveis? Não. Se você não completar a tarefa, outro virá e dará cabo dela. Chico Xavier também ia desistir, aquela coisa toda. O Emmanuel falou, olha, a sua vida missionária está sob a nossa responsabilidade. Outro virá, mas você não dispõe mais da sua vida. Você vê o nível de chamada de atenção que ele sofreu. Então não, meus irmãos, nós não somos insubstituíveis. Nós temos que ter consciência disso. Então todas as tarefas têm que ter um rodízio. Um rodízio. Dá oportunidade aos novos tarefeiros, às pessoas que estão saindo dos cursos de estudo sistematizado, adentrando a tarefa da casa, a juventude da casa espírita, porque nós vamos num processo biológico envelhecendo. E vamos desencarnar, é fato. Fato notório. Desencarnaremos um dia. E quem vai tomar conta da casa espírita? A juventude que eu não valorizei, já partiram, foram embora. E aí, o que a gente vai fazer? Então nós não somos insubstituíveis. Ah, Éder, mas tem presidente de casa espírita que fica 20 anos no cargo, ok. Não quer dizer às vezes que a pessoa abraçou o cargo e não quer soltar. É que ninguém quer assumir o cargo, isso acontece também. Ninguém quer ficar lá embaixo da espada de Damocles. É Damocles? Damocles. Ninguém quer ficar embaixo daquela espada. Aí a pessoa diz assim, mas olha, tá vendo? A presidente da casa dele está há 30 anos como presidente. Alguém quis ficar sentado no lugar dela? Ninguém, mas ninguém vê isso. A gente, com a nossa caridade, estamos com as pedras prontas para atacarmos na vidraça do outro. Ninguém quer se indispor, ninguém quer ficar lá. Mas, como engenheiros de obra pronta, nós criticamos esses irmãos. Cisão na casa espírita, agora é o ponto, tá? A gente já está finalizando com essa temática tão importante. Vamos lá. O nosso querido Herculano Pires, ele fala das almas frágeis que nós recebemos na casa espírita. As almas frágeis são remanescentes dos rebanhos religiosos, embalados ao longo dos séculos pelos pastores piedosos da flauta de Pan. Quem era, né, o deus de Pan ali? Era aquele, na mitologia, ele é um bode que toca flauta. Então, ele enfeitiçava as pessoas. Então, essas pessoas, as almas frágeis, ela vem daquele período de trevas, na Idade Média, em que os templos religiosos, aquelas catedrais lindas, com aquelas claraboias, vitrais, eles davam um aspecto celestial. Quando o sol batia nas claraboias, nos vitrais, davam aquele reflexo azul dentro daquele ambiente e a pessoa se sentia no céu, né? Os templos eram gigantescos, o eco entoava, o canto lírico dos monges, dos padres e tal. Então essas almas vieram reencarnando e a gente recebe ela nas casas espíritas, tá? Elas se acomodam nas sensações agradáveis da vida material e repetem encarnações sucessivas de acomodação e indiferença, abusando de seu livre-arbítrio. Somente a dor, nas duras provações, consegue arrancá-las do círculo vicioso. Então tem um ditado que diz, quem não vem pelo amor, vem pela dor na casa espírita. Então uma hora a pessoa, ela apanha, 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 e ela chega aqui. Eu acho que todos nós viemos pelo amor, né?
Ninguém veio pela dor, aqui, né? Espíritos da segunda categoria, como somos, né? As almas frágeis, elas precisam o quê? Ser constantemente o quê? Vigiadas e orientadas. Não é ser expulsa, não. Vigiada e orientada. No centro espírita, pois se entregam facilmente ao misticismo inferior, tentando alcançar a angelitude através da submissão interesseira a espíritos mistificadores, dirigentes de vistas curtas e médios pretensiosos. Então aquela pessoa e dá presente e vira seguidor. Se o médium está na câmara de passe, no livro Aconteceu na Casa Espírita relata um fato como esse, trilhas de libertação também, influência de cisão através de um médium, e aí ele dá o passe chuveirinho, né? Tem um estala, né? Vem fazendo assim, eu não dou, o meu é aquele normal, mas o dele faz barulho, o dele é mais forte. E aí, digamos que eu fique curado, porque o nosso irmão está usando uma prática não adequada, mas ele está com tanto amor ali, doando aquilo ali, a pessoa recebe lá a cura, vai fazer uma fila, ó, o Aristarco lá, ó, médium forte é o Aristarco. Aí faz a fila para tomar passe com ele. Ninguém quer tomar passe comigo. Todo mundo quer tomar passe com ele. Está vendo como é que é a alma frágil? Tira o copinho de água da casa espírita para ver. A gente sabe que a fluidificação, a magnetização se dão na câmara. Não há necessidade de engolir o próprio líquido. Ele ajuda, mas se você não tiver água, você também recebe o passe magnético. A fluidificação, porque o nosso corpo, ele tem 70% de água. Tira o copinho da água. Tem gente que só vem a casa, se não tiver o copinho, tem alguma... A pessoa não volta, não. São almas o quê? Frágeis, meus irmãos. Então a gente tem que ter o quê? Cuidado com essas almas e orientá-las, tá? E aí vem as almas fortes. Quem são as almas fortes? São as mais apegadas ao problema disciplinar. E aí tem presidente xerife, presidente general, né? Cadê a disciplina fraterna que a gente falou? Procedem de linhas evolutivas em que os espíritos se aperfeiçoam no uso da independência e da coragem. Uma palavra rude de uma alma forte, embora não intencional, pode ferir a suscetibilidade de uma alma frágil. Então, é aquele não. A pessoa é frágil, ela se melindra e ela sai da tarefa. Porque ela se abala. Mas não foi com intenção. Então, até a alma forte tem que ter cuidado também ao falar. Porque um diamante entregue como presente, ele é uma bênção, mas se eu pegar ele e tacar ele como uma pedra, ele vai machucar. Então tem que ter cuidado também nas colocações que a gente faz, tá? Dividir para governar e o feixe de varas. Então nós temos uma metodologia dos homens, implantada pelos homens, e uma proposta de Jesus. O Império Romano, quando invadia um país, o que eles faziam? Eles não mexiam na política local. Eles infiltravam pessoas da própria comunidade no mecanismo político para causar cisão dentro da geopolítica. Então, a gente vê o caso dos publicanos, que coletavam impostos para Roma. Eles eram odiados pelos judeus. Eles eram odiados. Você vê o caso de Zaqueu, que roubava, né? Porque se ele tinha que dar um denário ao Império Romano, ele cobrava 5, embolsava 4 e devolvia um para o Estado. Muito bem, então eles tinham ódio. Então eles criavam o quê? Mecanismos de divisão do poder local. Porque divididos, quem reinava? O Império Romano. Por isso que entregaram Jesus. Jesus foi entregue a Herodes, né? Por quê? Né, a Pôncio Pilatos e depois Herodes, por quê? Porque foi traído pelo seu próprio povo. Os sumos sacerdotes, né, os grandes líderes dos judeus entregaram Jesus. Jesus, ele faz uma proposta diferente. Uma vara a gente pode quebrar, 2 também, 3 já começa a ter uma resistência, um feixe dificilmente você quebra. Então, quanto mais unidos nós formos dentro da casa espírita, olha lá a historinha do porco-espinho, nós vamos o quê? Sobreviver. Então, a união, não somente, né, nas palavras, a união
nos atos. É o que nós precisamos ter na casa espírita, tá? Muita coisa aqui eu já falei, tá? A nossa querida Joana de Ângeles nos traz um alerta no livro Convites da Vida. Ela fala sobre indisciplina. Olha a colocação que a nossa irmã fala. Ordem é sinônimo de evolução, de equilíbrio. Muitas vezes, constrangidos pelas circunstâncias, somos convocados à rebelião. Tem rebelião na casa espírita? Tem. Somos convocados à rebelião na pressuposição de que, arrebentando as amarras a que nos atamos, poderemos fluir liberdade. Liberdade, todavia, que não se condiciona a diretrizes de segurança, muito facilmente se converte em disciplina, que promove a anarquia e favorece a libertinagem. Olha aí. O pessoal não quer seguir o estatuto, não quer seguir o regimento interno, não quer seguir, não respeita a diretoria da casa. É indisciplina. Está aí. E Éder, tem disciplina só nos centros espíritas? Não, no plano espiritual também tem. Vamos ver um caso desse? Vamos lá. Nosso lar. No capítulo 9, o problema da alimentação, um curioso fato, né? Vocês imaginem, na década de 40, falar sobre a alimentação de espíritos no plano espiritual. Muita gente não aceita isso até hoje, né? Os espíritos recém-desencarnados iam para o umbral e de lá saíam para as câmaras de retificação. Responsabilidade do Ministério da Regeneração, aliado ao Ministério da Assistência. E o que acontecia nesse processo? Muitas entidades começaram a fazer contrabando de alimentos com o umbral e nosso lar. Então, espíritos até dos ministérios começaram a aderir a esse contrabando, porque eles não aceitavam que eles iam ter que tomar água fluidificada, caldinho fluídico. Não, quero comida. Que história é essa? E aí vamos ver como é que o diretor, o governador de nosso lar, lidou com essa situação. Vamos lá. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões. Gente, não é pequeno racha, não. São enormes cisões nos órgãos coletivos. Não foi em um ministério apenas, não. Foram em vários ministérios de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços da regeneração. Começou lá e se espalhou. Está vendo? Se a gente não corta o mal no início, com esclarecimento, com carinho, com fraternidade e depois com rigidez, olha o que acontece. Vamos ver o que o governador fez. Ele, o governador, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. Notem, no caso de uma casa espírita, oração, pedir as intuições dos mentores da casa e reunir-se com os membros da diretoria para detectar o que está acontecendo, tá? E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Gente, ele mandou prender. Ele mandou prender os revoltosos. Fechou o ministério, mandou prender os outros e mais, advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos, proibindo temporariamente os auxílios às regiões inferiores. O governador de nosso lar fez isso. O que aconteceu com ele? Perdeu a paciência, né? 30 anos consecutivos. Olha aí. E aí, gente? Ele aguentou, foi aguentando e a coisa foi crescendo. Mas, vamos lá, o que ele fez mais? Pela primeira vez na sua administração, ele mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta.
por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Ele fechou, prendeu, ligou a bateria e ainda impôs o que tinha que ser comido em nosso lar. Está vendo, gente? E a gente fica com medo de melindrar o outro. E aí? A colônia ficou então sabendo que vem a ser a indignação do Espírito manso e justo. Na Bíblia Sagrada não mostra lá Jesus derrubando as gaiolas, entrando no templo. Será que aquilo aconteceu realmente? Será que foi um enxerto ou não? A gente não sabe, mas que Jesus ficou bravo naquela situação ali, né? O governador também ficou. Olha lá, fim do período mais agudo, o próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que em meio da alegria geral o governador chorou sensibilizado. No final, quem conseguiu retomar a estrutura da colônia foi o governador. Ele teve que tomar atitudes o quê? Enérgicas, rígidas. Mas ele teve o que antes disso? Paciência. Ele aguentou o quanto ele pôde. Capítulo 9 do livro Nosso Lar, tá? Aí aqui é uma historinha dos bichinhos. Procurem essa página que é muito interessante. Humberto de Campos psicografou através de Chico Xavier uma página chamada Bichinhos, em que ele compara a casa espírita a uma árvore frondosa, com frutos, que protegia um córrego perto de suas raízes, que servia de repouso para os viajantes cansados, que dava sombra para que as crianças brincassem, né, em torno do seu tronco, do seu caule. Grandes ventanias vinham, não derrubavam a árvore, trovões, furacões, e ela se mantinha firme. Até que um dia, pequenos bichinhos se instalaram no seio das suas raízes. Foram entrando devagarinho, adentrando a seiva da árvore, que é o sangue, né, da árvore, foram o quê? Enfraquecendo essa árvore. Aos poucos se multiplicaram. Os homens não notaram a sua presença. Aqueles que retiravam os frutos dessa árvore também não perceberam. Aqueles que bebiam da fonte de água cristalina que ali estava plantada essa árvore também não perceberam. As crianças que corriam em volta da árvore também não perceberam, e eles foram se multiplicando, eles foram contaminando a seiva da árvore, até que no momento, na primeira ventania que houve, ela tombou desfalecida, porque as suas raízes estavam apodrecidas por esses bichinhos da discórdia, da maledicência, da cisão. Então, se a gente não observar isso no início, a gente corre o risco de ver a obra indo por água abaixo, por invigilância nossa, dos encarnados. Tá? Aqui eu já falei, tá? Também. Vamos lá, vamos para as sugestões, para a gente finalizar. Para evitar os melindres. Primeira sugestão, normas claras e seguras. Eu não posso ter uma norma para o Aristarco, outra para o Paulo Jorge, outra para a Rose, outra para a Josefa. Tem que ser normas o quê? Claras. Por que para um pode e para outro não pode? Né? Por que para minha família é servido primeiro e para os outros não? Você vai em evento espírita, né? E aí você vai estar lá no almoço, você é convidado, você participa, e aí o presidente da casa é servido primeiro que você, e você que estava no evento, não estou jogando letra aqui não, como por último, tá? E você que está lá no trabalho, você participou, você foi prestigiar o evento daquela casa irmã, você é deixado de lado. Aí na sua vez acaba o arroz, porque é estrogonofe, acaba o arroz, e aí? Acaba a salada, acaba o refrigerante, e você fica sem nada. Tem que pensar nisso tudo também. Coisas pequenas, coisas triviais, gente. Observar isso, não é eu primeiro e os outros. Por que para ele pode e para mim não pode? Conhecer e aplicar o estatuto. Para isso que existe o estatuto. Sabendo o estatuto, ninguém consegue criar dentro da casa espírita
embaraços, porque você vai dentro da organização, dentro da norma, dentro da lei. E você consegue resolver isso tudo dentro do estatuto da casa. Espaços de diálogo. Quais são os espaços de diálogo? As reuniões de diretoria, os encontros de tarefeiro, que são muito importantes e muitas vezes são deixados de lado. Vamos reunir os tarefeiros da casa, vamos conversar, né? O atendimento fraterno ao trabalhador. Você está vendo que aquele trabalhador está com dificuldade, pode estar sofrendo uma influência espiritual, um problema em casa, com o familiar, e isso está levando com que ele esteja com a sua suscetibilidade na pele, a flor da pele. Estudo constante da doutrina espírita, vivenciar os postulados da doutrina espírita, prece sincera, não da boca para fora, mas aquela prece feita com o coração. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo. Kardec diz aí. Então, se a gente deixa a doença crescer, depois da metástase, e aí? Não resolve. Essas dicas vocês vão encontrar das reuniões e das sociedades espíritas na obra da codificação, tá? Lá em Kardec, no Livro dos Médiuns. Já falei sobre isso. Vamos aprender a conviver, porque o Centro Espírita, ele tem 3 missões importantíssimas: acolher, consolar e esclarecer. Então, ele acolhe as nossas almas doentes, imperfeitas. Ele consola a cada um de nós e ele nos esclarece, para que no momento que nós sairmos daqui do portão, possamos enfrentar as dificuldades do caminho. Essa é a missão da Casa Espírita: receber os nossos irmãos com um sorriso fraterno, com um abraço sincero. É isso que Jesus nos pede. Meditemos nessas perguntas. Podem ser usadas em encontros de tarefeiros, tá? Quais são as perguntas que o Centro Espírita nos faz? Você tem conseguido vir aqui com mais assiduidade, meu irmão? Você vem sempre na Casa Espírita? Você se propõe a estudar, a buscar o esclarecimento? Você tem criticado menos os que trabalham e se apresentado mais para o serviço? Olha, o salão não está varrido não. Pega a vassoura e varre, meu irmão. Faz melhor. Você não sabe fazer melhor? O irmão que está varrendo aqui tem problema na bacia. Ele vai varrendo devagarinho. Você está bem de coluna. Pega a vassoura e varre, meu irmão. Né? Vamos lá. Outra pergunta. Para colaborar ou prosseguir colaborando, você faz questão de cargos? Tire os cargos e vereis quem sois. Tira o cargo da pessoa para ver o que ela faz. A gente consegue trabalhar sem cargo? Consigo. Vamos refletir sobre isso? Jesus tinha cargo? Os apóstolos tinham cargo? Não. Eles eram o quê? Pescadores de peixes e de almas. Você tem procurado educar seus pensamentos e impulsos sem perder a espontaneidade, sem deixar de ser você mesmo? Você vê aquela pessoa, meu santo não bate com dela, eu mudo. É nosso. Porque o cérebro ele só guarda como defesa orgânica o lado negativo. Então a pessoa fez todo o bem, mas se ela pisou em você, se ela te causou algum dano, o cérebro registra aquilo. Quando você olha para a pessoa, você só vê o lado negativo. Você esquece de todo o bem que ela fez por você e ela esquece de todo o bem que você fez por ela. Vamos lá. Você tem procurado se aproximar daquele que aqui está e que considera pessoas frias, distantes, antipáticas, procurando conhecê-las melhor? A vida da pessoa é tímida. Aí você passa, a pessoa não fala com você. Você dá bom dia, ela sussurra. Mas ela é tímida, ela tem vergonha de falar. Aí você não se aproxima dela não. Você chega pro irmão e fala: Rose, olha, o Aristarco é antipático pra caramba. Eu passo, falo, ele sussurra, ele não fala comigo, ele não olha para mim. É a timidez da pessoa, gente. Mas nós fazemos o quê? Criticamos. Por que não senta do lado, puxa a conversa? Né? Vamos refletir sobre isso. Por que você me procura? A gente está numa casa espírita por quê? Ah, é legal. Não, a minha casa espírita é boa, é grande, tem ar-condicionado,
as palestras passam na internet, eu tô lá. Né? Às vezes eles filmam o salão, eu vou dar um sorriso para aparecer também. É isso? Esse é o motivo de você estar na casa espírita? É obrigação? Fazer a tarefa também por obrigação sem amor, o que adianta? É prazer? É dedicação? É necessidade? É dependência? É amor? Vamos refletir. É dependência, às vezes a pessoa abandona a família em casa e faz tudo na casa espírita, é fuga. Ela não resolve os problemas em casa e quer ficar dentro da casa espírita, se possível trazer a cama e dormir. É fuga. Não podemos ser assim, vamos resolver, vamos buscar, nos aprimorarmos para evitarmos isso. Gente, essas perguntas estão nesse livro aqui, ó. Centro Espírita, uma visão construtiva. César Braga Said. Muito bom para usar enquanto tarefeiro. Você tem priorizado suas relações interpessoais ou apenas o trabalho? A pessoa chega, vai cortar os legumes, não fala com ninguém, não cumprimenta, acabou, bateu o ponto, ganhou o bônus hora, vai para casa. É assim? Você imagina quanto custa por mês me manter funcionando? Aí diz assim, ah não, espírita vive com o pires na mão, né? Vive com o pires na mão. Eu acho errado pedir dinheiro na casa espírita. Então quem paga a luz? Quem paga a água? Se não tem uma campanha de mantenedores, como é que a casa se mantém então? Água fluidificada, passes magnéticos. Ó, chegou a conta de luz, vamos lá, em cima da conta de luz. Chegou, a SEDAI disse que vai cortar a água, hein? Ó, o senhorio, que muita casa vive de aluguel, você não pagou não, vamos orar pelo senhorio. Pelo amor de Deus, gente, tem que ter o quê? Dinheiro. Tem que ter arrecadação, uma carteira de mantenedores. Vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma reunião específica para isso? Com apresentação, PowerPoint, ou então a casa não tem os recursos, distribuir folhas xerocadas, com o gasto, olha, entrou X, gastamos Y, estamos no vermelho, meus irmãos. Precisamos fazer uma obra. Eu gostei de ver ali um banner enorme ali, com fotografias, já é um estágio mais avançado, né? Daqui uns anos eu vou vir aqui, vai ter holograma, né? Aí vai aparecer o Márcio aqui, olha, a gente precisa fazer uma obra tal, ele não está aqui, ele está lá em Arraial e falando aqui via holograma, né? E a gente fazendo estudo por Skype. Vai chegar lá, chegar lá. Então observem essas questões, tem que se tocar no assunto dos custos sim, temos que tocar no assunto. Quando você vai a outro centro, e aí a gente já vai com o olho de leproso, né? Aquele olho podre, para olhar o que o outro tem, e a gente só vê o lado ruim. Ó, eu cheguei lá, as cadeiras não tinham conforto nenhum, não tinha ar-condicionado, passei mal. Você só olha isso quando você vai na casa irmã, você não observa as coisas boas que aquela casa tem, que você pode implantar aqui. Eu gosto muito, quando eu vou nas casas, olhar as plaquinhas no jardim, né? De observação, no banheiro, a sinalização. São ideias que a gente pode copiar nas outras casas espíritas, né? Porque senão, meus irmãos, sabe o que vai acontecer? Você colabora quando pode, ou é daqueles que abandonam lá, já falei sobre isso, esquecendo de tudo. Quando alguém se afasta de mim, você tenta entender as razões ou censura e lamenta sem procurar os motivos? Já falei lá atrás, motivos financeiros, suscetibilidade ferida, doença grave na família. A gente procura saber o que aconteceu? São tudo perguntas que o centro faz. Você já consegue perceber que eu não tenho que ser igual a nenhum outro centro? Copiar, vou botar a mesma cor, a mesma mesa, olha, gostei de lá, as cadeiras assim, o piso, né? Tem lugar que você tem que ir no cemitério de piso, porque não tem mais piso vendendo, como é que vai comprar, né? Essa imitação do outro. Cada centro é um centro inserido numa comunidade que tem as suas particularidades, e a gente tem que respeitar isso. Há casas que estão dentro de comunidades carentes. A gente não pode falar com um discurso muito rebuscado, que as pessoas não vão entender nada. Perceber esse fato também é muito importante, tá? Os desafios futuros de todo gestor de casa espírita é o quê? Ser democrático sem ser permissivo. O que é uma democracia? Não é a vontade da maioria apenas, é o que? A vontade da maioria com bom senso.
Porque se a maioria vota, não, os trabalhadores vai pintar de preto e vermelho e ganha, e aí, como é que fica? É a vontade da maioria com bom senso. Ser sincero sem ferir. Falar para as pessoas e não das pessoas. É um defeito que a gente tem. Já reparou? Rodinha. A gente senta para conversar, fala mal dos outros. Isso aí é um defeito. A gente reconhece isso, é um defeito. Dá prazer falar mal dos outros. Agora vai falar do bem, da bondade. A gente fica sem assunto, né? Por isso que não dá manchete no jornal. Manchete no jornal só quando tem desgraça. Coisas boas é 10 minutinhos, é 30 segundos, é 40, no máximo. Eu estou até assustado que a Mansão do Caminho ficou com 10 minutos, né? Já é uma melhora. Conviver com as diferenças, colaborar para que todos desempenhem bem as suas tarefas, com êxito e satisfação no que fazem. Incentivar o tarefeiro. Meu irmão, muito bem, mas você pode melhorar aqui, mas incentiva. Na administração a gente chama isso de zipar. Vamos zipar as equipes, né? Vamos deixar elas energizadas, trabalhar com carinho. Ele está fazendo o melhor que ele pode, não esquecendo que é um trabalho voluntário. Ninguém está ali recebendo nada. De um funcionário você cobra, de um voluntário você não pode fazer isso. Então vamos energizar, né? Incentivar. A pessoa fez uma prece, gaguejou, leu uma palavra errada, ajude, não critique, incentive. No futuro ela vai ser um futuro expositor. Mas se você mata ela no início, ela desiste ali mesmo. Ali mesmo. Antoine de Saint-Exupéry, que o famoso escritor do Pequeno Príncipe, na introdução do livro ele diz que ele queria ser o quê? Desenhista. Ele desenhou uma cobra, uma jiboia engolindo um elefante. E o adulto que ele viu disse que era um chapéu. Acabou. Acabou com a veia artística dele. Você imagina isso na casa espírita, com os tarefeiros, né? Aceitar cargos e encargos. Todo bônus tem seu ônus. Todo cargo tem seu encargo. Aprender a aceitar críticas, reconhecer o valor dos companheiros, aceitar a colaboração e direção alheia sem se sentir diminuído. Às vezes aquela pessoa que chegou agora, ela tem um conhecimento maior do que você, quer seja porque ela vivencia profissionalmente. Gente, eu sou servente de obra, chega um engenheiro aqui, o que eu faço? Eu vou te auxiliar, meu irmão. Toca e eu te auxilio. Mas eu não, eu vou me impor para ele não crescer dentro da casa espírita. Isso é outro erro que infelizmente nós cometemos, tá? O César Perry de Carvalho, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, ele falou de tipo, vou precisar de mais 10 minutinhos, tá, meu irmão? Vocês me perdoem, mas porque o tema é muito importante, já está acabando já. E ele classificou em 10 categorias os centros espíritas. Muito interessante, tá? Primeira categoria, personalista. É aquele centro espírita focado no seu dirigente ou no médium. Tem casa espírita aí que o médium, que recebe o mentor, vira o presidente da casa. E tudo que ele determina, a equipe de trabalho segue. É perigoso esse tipo de centro. Focado numa única pessoa. E se ela desencarnar, quem vai tocar o barco? O único comandante? Ninguém passa o bastão? Como é que é isso? Né? Outro tipo, curador. Só foca na cura. Não tem orientação doutrinária. Muito pouca. As pessoas vão lá para curar. Então você vê centro aí com 5.000 pessoas por dia. Você pega ali 80% querem só a cura material, não querem saber de nada da doutrina. Estão na fila para serem atendidas falando de amenidades, besteiras, reclamando que está demorando para serem atendidas, porque elas só querem ficar curadas. Jesus curou 10 leprosos, só um veio agradecer a ele. Os outros todos caíram na farra. Então a gente tem que ter cuidado também com isso. Olha o equilíbrio das bases doutrinárias: ciência, filosofia, religião. Igreja tradicional é um ambiente frio. Aquelas reuniões sempre são as mesmas, os temas sempre são os mesmos, focados apenas no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí não se estuda o Livro dos Espíritos. Dá para a gente pegar um tema e
pegar o livro dos Espíritos e colocar numa reunião pública? Dá. Para trazer um tema do céu e inferno? Dá. Do livro dos médios? Dá. Mas por que a gente só fica no Evangelho? Olha o atavismo religioso da Bíblia Sagrada. Reunião pública é só Evangelho segundo o Espiritismo, mas livro nenhum. Ué, que história é essa? Aonde está escrito isso? Né? Ah, mas é uma obra da codificação. Ok, mas vamos complementar, porque muitos que vêm na reunião pública não vêm no ESD. E aí você está privando esses irmãos de aumentarem os seus conhecimentos. Salvacionista. Esse é aquele centro, que não é o Éder que está dizendo, tá? Foi ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, César Pérez de Carvalho, um homem conhecido no Brasil e no mundo, que detectou isso no movimento espírita, viajando, representando a Federação Espírita. Pseudo-evangélico é o ambiente, muita ingenuidade, preocupação de doação para os carentes. Então, só vivem nas doações, nas obras assistenciais. Quer fazer caridade. Na época do Chico Xavier, isso era válido, meus irmãos. Por que era válido? Porque não existia a assistência social feita pelo Estado. Muito menos CLT. Estava recente. Então, o Chico Xavier, ele veio trazendo o quê? Ele fazia o papel que os CRAs fazem hoje, que os programas de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, fazem hoje pelo governo federal, pelo governo municipal, pelo governo estadual. Então a Casa Espírita hoje, ela pode complementar esse trabalho, não colocar ele como carro-chefe da instituição. Porque nós, como somos espíritos imperfeitos e inferiores, poderemos nos acomodar nessa situação. E aí a pessoa diz assim, olha, a minha bisneta está aqui pegando bolsa, cesta básica, legal, né? A avó pegava, a mãe pega, a filha pega e a bisneta continua pegando. Gente, cadê a promoção social dessa casa espírita? Que a quarta geração continua fazendo o que a primeira geração fazia na casa. Tem alguma coisa errada com isso. Entendeu? Não é acabar com o trabalho, mas promover que essas pessoas saiam da miséria e entrem na pobreza, como o Lar Fabiano de Cristo faz. Ok? O oráculo. Centro que tem consulta. A pessoa chega na casa e pergunta, tem consulta? Tem. Com o Preto Velho, ou com uma outra entidade qualquer. E a pessoa escuta aquilo, ela vai porque ela quer a consulta. E tudo que ela faz, que aquela entidade mandar, ela vai fazer. Tem consulta? Não tem. Ih, centro fraco, vou embora. Tem psicografia na sua casa? Não tem. Ih, centro fraco, vou embora. E as pessoas ficam correndo atrás disso. De amuleto, de ritual, de fenômeno. Quem está dizendo? Ex-presidente da Federação Espírita Brasileira. Centro Repartição Pública, olha que legal. Convênio de toda espécie. As pessoas se especializam em apresentar propostas, realizar relatórios e prestar conta. Ele perde autonomia, porque ele começa a ser fiscalizado pelo poder local. E aí eles vão colocar o que dentro da casa espírita? Fiscais, porque mexe com o dinheiro, como a nossa irmã falou. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com essas situações. Também, braço do governo, tem que ter cuidado. Porque o governo pode achar que você é o braço, tem casa espírita que coloca até posto de saúde. Faz convênio, bota e sofre ingerência governamental. Quer que transforme a casa em ONG. A casa pode até criar uma ONG que seja vinculada, mas ela não pode se transformar numa ONG. Tem que ter muito cuidado com isso. Tem fiscalização. Então a gente tem que observar esses detalhes, gente. Tá? Assistencial. Não tem base doutrinária e só quer cuidar de criança, não consegue manter uma equipe, porque o trabalho é muito árduo, né? E aí acaba entrando nessa linha assistencialista. Doutrinário, esse é interessante, porque ele investe em ESG, ele investe no atendimento espiritual e ele consegue formando equipes. As equipes de trabalho têm que sair do ESG da Casa Espírita. Tá? Escola e assistência. Centro que tem implantação de curso básico do Espiritismo, de estudo aprofundado. Então, é uma verdadeira escola, né? De modo que eu só tenho a agradecer a presença
de todos vocês e dizer que... Obrigado. Que Jesus, palmas para Jesus, que Ele merece mais do que cada um de nós aqui, né? Dizer... Não terminou ainda não, olha as perguntas. Não é pergunta, mas agradecimento realmente, que para mim foi muito produtivo, porque posso até não fazer pergunta agora, mas me encorajou a melhorar mais ainda o trabalho aqui na casa, né? Eu, às vezes, desisto de algumas coisas que quero fazer, de ajudar companheiros que querem modificar alguma coisa, mas hoje tomei outro ânimo. Não vou desistir, não vou abandonar o cargo, não vou me aproveitar do cargo, né, para fazer determinadas coisas, que, como você falou, a gente tem um estatuto, estamos fazendo, cada departamento o seu estatuto, e isso exime a gente, tira o nosso nome de baixo, né? A gente vai dar mais ideias, vou aconselhar a diretoria que coloque, como você falou, o estatuto exposto, que eu achei legal essa ideia. E cada departamento também vamos pensar nisso, né? Foi de Janira que fez? Não, não foi de Janira que fez. É o Estatuto da Casa Trabalhadores de Jesus. Então, está aqui. Eu quero trabalhar em alguma tarefa, o que eu preciso fazer? Eu vou ali e leio. Posso até perguntar a algum outro irmão responsável, mas dali eu já posso resolver, né? A gente tem os grupos de estudo, o que eu preciso fazer para participar? Está tudo escrito ali. Então, agradecer a você que deu ótimas ideias, eu vou levar para mais gente. Também vou ficar junto com a Djanira, que a gente lamenta não ter outras pessoas aqui, que a gente tira tanto proveito disso. Mas aí vamos ver também o que a gente errou hoje para não ter mais gente aqui. A gente não pode tirar o corpo fora de achar, né, que a gente deixou de fazer alguma coisa. Então, a gente vai discutir e ver o que pode ser feito melhor. Então, não é pergunta, mas só falar que achei muito legal. Obrigada. Eu que agradeço. Eu também quero agradecer, né, o trabalho que você trouxe. Por quê? Porque parece que você fez o estudo para a nossa casa, né? Nós estamos vivendo, assim, algumas dificuldades. Eu com uma dificuldade, assim, pessoal, né, de ser inexperiente para a tarefa que meus amigos me apoiaram para eu assumir na casa. E reconheço que tenho, assim, minhas limitações. E o que você trouxe, para mim, quase que 100% foi de grande valia. E posso lhe falar uma coisa. Gostei também muito da ideia que você trouxe, né? Quer dizer, sem querer, você me passou uma ideia. Porque uma das dificuldades características da cidade de Búzios é que nós somos, assim, muito dispersivos, né? Pela parte econômica da cidade, né? Lidamos com o turismo, então um trabalha de noite, outro trabalha de madrugada. Nós não temos uma rotina, né? Para a gente realmente estar na tarefa da Casa Espírita, a gente abre mão de muitas coisas, às vezes realmente do trabalho, para estar lá atuando. Então, o grupo é um grupo muito dispersivo, que se ama, mas tem, né, cada um está no seu lado. Então, com essa oportunidade aqui da casa, de repente, no CD, o vídeo, né, me deu a ideia de, nas nossas confraternizações, levar, né, esse seminário, né, e alguns outros, né, que alguém possa assistir, para cada vez mais a casa poder se firmar na pureza doutrinária. Tá? Muito obrigada. Só tenho a agradecer e leve o nosso abraço fraterno aos irmãos de Búzios, né? Das regiões.